Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA. A boa notícia é que esta é a antepenúltima aula do treinamento. Faltam apenas 3 aulas, esta e mais 2, para que possamos concluir esse curso de Macros e VBA. Estou feliz porque o objetivo foi alcançado. Mais de um ano gravando aula todo final de semana, disponibilizando uma aula sem furar nenhum final de semana, com exceção de um único que eu estava de férias e estava viajando. Agradeço a você que está aí acompanhando todo esse trabalho. E gostaria de saber de você, o que você espera dos próximos cursos? O que você utilizaria no Excel? O que você quer aprender no Excel? Coloque os comentários nesse vídeo no YouTube, lá na parte dos comentários, pois eu vou fazer aí uma enquete para descobrir qual é o tipo de treinamento que o mercado hoje está precisando. Já vou gravar 3 módulos, 3 cursos diferentes de manipulação de banco de dados com Excel, usando o Access, o SQL e o Oracle. Então, eu vou usar esses 3 bancos de dados e vamos criar soluções em Excel. Esses cursos estarão disponíveis no portal Curso Educa. Mais uma vez, eu ainda recebo e-mails de pessoas perguntando aonde encontram o meu material. Apenas para reforçar, acesse meu blog, o sigonerd.com. Na parte de cima da tela você encontrará aqui o item chamado Apostilas do Nerd. Clique sobre Apostilas do Nerd e você encontrará, além de apostilas, centenas de planilhas que foram disponibilizadas no nosso curso, inclusive todas as planilhas desse módulo do curso de VBA. Além disso, você também tem materiais complementares, desafios, uma série de materiais aí que estão à disposição para que você possa estudar. Aproveite, não deixe de baixá-los. Todos gratuitos, sem nenhum tipo de inscrição. Apenas a apostila do Excel 2013 que eu peço o e-mail, porque em breve eu vou divulgar cursos novos. E se você quiser acompanhar os meus trabalhos, me siga também pelo Twitter, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Você vai encontrar aí uma série de canais de comunicação para acompanhar os trabalhos que vou realizando. Mãos à obra? Vou abrir aqui o Excel. Nós vamos abrir o nosso projeto mais uma vez. Esta aula é a aula 65 do curso. Nessa aula 65, nós vamos configurar o botão Imprimir Orçamento. Vou sair. Imprimir Orçamento vai ser esta planilha aqui chamada de Orçamento para Impressão. Nós vamos automatizar essa planilha de que forma? Colocando aqui os dados do cliente, colocando seu contato, data de validade e emissão, o número do orçamento. Vamos colar aqui todos os itens que configuram aqui o meu pedido. Vou calcular o total de itens e o valor total, além de incluir uma linha de assinatura para o nosso cliente. Em seguida, vou tirar isto aqui, exibir as linhas de grade. Nós vamos tirar também os títulos e a barra de fórmula e você ficará com o relatório aqui prontinho. Colhe o seu logotipo aqui e no orçamento matriz, que você terá então uma ferramenta de trabalho já prontinha para utilizar. Orçamento para impressão, vamos começar. Alt F11, vou maximizar essa janela. Vamos abrir aqui o nosso formulário, imprimir. Primeiro item que eu vou automatizar vai ser aqui a nossa carga da nossa impressão do formulário imprimir. Estão faltando alguns itens aqui. Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui uma instância do Excel. Eu acho que essa é uma cópia antiga do meu formulário. Eu já fiz algumas alterações, implementei algumas alterações e eu acho que eu acabei não colocando. É isso mesmo, veja só. Um campo chamado total, deixa eu entrar aqui também. Formulários, imprimir. Vou colocar aqui um label chamado LBL total. Vamos colocar aqui total. Vou reduzi-lo. Vamos inserir mais um label. Vamos tirar isto aqui, vamos colocar uma borda. Depois eu vou alinhá-los. Vou centralizar esse texto, vamos colocar aqui esse texto em negrito. Negrito, tamanho 10. Vamos centralizar esse texto. Prontinho. E vamos fazer a mesma coisa agora aqui ao lado, porque tem um outro campo chamado itens. Eu, para ganhar tempo, vou copiar esses dois itens para cá. Vou alterar isto aqui para itens. Escrevi errado. E provavelmente o nome deste campo é LBL itens, é isso mesmo. Vou trazer aqui e vou dar o nome de LBL
itens. O que mais que nós temos diferente? Deixe-me ver se as propriedades... para essa caixa de listagem, nós vamos utilizar... É isso mesmo, nós vamos utilizar 7 colunas, 7 e 7. Bound column 7, bound column 7, count column 7. Eu acho que é isso. Deixe-me ver. Escolha o orçamento, cliente, itens do orçamento. É isso mesmo. Então, vou fechar agora o meu projeto, o principal, e vamos trabalhar apenas com o nosso arquivo. Legal. Vamos programar, então, o nosso formulário. Antes, vou selecionar esses 2 itens, formatar, alinhar, meio. 2 cliques no formulário. Vamos programar, então, o evento não userForm click. Tome cuidado. userForm activate. Vou apagar o clique e vamos programar esse nosso evento na carga do formulário. Primeiro, Jim, vamos definir algumas variáveis. Última linha as range. Jim W as worksheet. Jim cell as range. Jim cell lista as range. Jim vork as long. E Jim vempresa as string. Para que vão ser utilizadas essas variáveis? Última linha com dados, a minha planilha, última célula que eu vou utilizar para fazer mapear a última célula com preenchimento de dados, última célula da lista de valores, o número do orçamento e o nome da empresa. Vamos definir então a nossa variável w, 7w, igual a sheets listas. Perfeito. Vamos selecionar a nossa planilha. Basicamente, eu vou vir até aqui. Antes de começar a fazer a montagem, eu preciso trazer a lista, eu preciso carregar a lista, deixe-me ver, dos orçamentos que já foram feitos. Vamos abrir aqui um pouquinho e vamos digitar w.range m, n, entire column, clear contexts. Se nós analisarmos a nossa planilha de listas, aqui, a coluna M e a coluna N vão ser utilizadas para listar os meus orçamentos, aqueles que eu já fiz, que eu já tenho controlado aqui nos salvos. Em seguida, nós vamos colocar aqui na célula M1 o valor orçamento, value igual orçamento. Agora, nós vamos classificar os orçamentos, para manter sempre eles em ordem numérica. Para isso, vamos definir agora a nossa variável 7w igual a sheets orçamentos salvos. Vamos selecionar a nossa planilha e, em seguida, vamos ver qual é a última linha de dados. 7, última linha, igual w.cells, w.rows.count, vírgula 1, .end xlap. Essa instrução, então, vai mapear aqui nos orçamentos salvos qual é a última linha que contém dados ou qual é a última linha que tem orçamentos. Lembra do comando sort? w.sort.sortfields.clear para apagar qualquer outra classificação que tenha sido feita anteriormente. w.sort.sortfields.add. O que eu quero adicionar? Primeiro, a chave, que é parâmetro key. O parâmetro vai ser a célula A2. A2 porque nós temos aqui o nosso número de orçamento na coluna A. Vírgula, sort on, igual, xl sort on values, para que ele sorteie, faça a ordem através dos valores. Na sequência, order, igual, xl ascending, Ctrl barra de espaço, preenche a palavra assim que você tem que digitar. Data options, Ctrl barra de espaço, options, data option, na verdade, igual, xl sort text as number, para que ele possa classificar textos como se fossem números.
Eu acho que eu escrevi errado. XL sort text as numbers. Agora sim. Prontinho. E agora com o atributo do with w.sort. Nós vamos classificar, nós vamos usar aqui alguns recursos, with. Ponto setRange, que eu quero definir a faixa que será classificada, que vai ser w.range A2 até I concatenado com a minha última linha. Ponto header, eu vou dizer que no, XL no, não tem cabeçalhos nos meus dados. Ponto mathCase igual a false, eu não quero que ele coincida maiúsculas e minúsculas. Ponto orientation igual XL top to bottom, né? Bottom. Vou escrever errado, bottom. Agora sim. Ponto sort method, né? Inglês que não é certo. XL pin win. E ponto apply para que ele possa fazer a classificação dos dados. Prontinho. Assim que ele classifica os dados, nós vamos colocar o cursor na célula A1, voltando o cursor para a célula original. Precisamos agora definir de novo qual é a nossa última célula, caso nós tenhamos feito alguma alteração. w.cells. Eu gosto de pecar pelo excesso e não pela falta de instruções. Eu gosto de ter controle absoluto daquilo que a minha planilha está fazendo. Count,1, ponto end, xlapp. Na sequência, eu preciso ver aqui set última cell lista igual sheets lista ponto cells rows ponto count coluna 13 ponto end xlapp ponto offset 1,0. Ele sempre vai posicionar o cursor na última linha dessa minha planilha e descendo uma casa para baixo. w.range a2.select. O que nós vamos fazer agora? Eu preciso procurar quais são os dados, quais são os orçamentos, qual é o orçamento. Opa, minto, eu ainda não vou copiar. Nós vamos preparar os nossos dados para ir para a lista. Vamos lá. Faça enquanto ActiveCell.row, row, né, for menor ou igual a última cell.row. Eu vou fazer com que esse loop percorra todas as células da minha planilha a partir da célula A2. Aquele nosso comando para evitar o loop eterno, .offset 1,0.select, e em seguida vou fazer um loop. Legal. Set, última cell, lista. Por que eu preciso definir isso? Porque toda vez que eu fizer aqui, nessa listagem, a inclusão, a transferência de um valor dessa planilha lá para a nossa planilha de matriz, eu vou precisar definir qual é a minha última célula da lista ativa. Isso vai ajudar bastante, você vai ver. Igual a sheets listas .cells .rows .count, 13, .end xlapp .offset 1,0. Perceba que nós podemos definir as nossas variáveis, inclusive mapeando células de outras planilhas sem ter que ativá-las. Se ActiveCell.value for diferente do número do orçamento, que número de orçamento é esse, Alessandro? Se nós analisarmos ali o nosso código, vamos ver se eu encontro aqui a definição do nosso número de orçamento. Ah, não, está aqui, está aqui dentro. Opa, então eu esqueci o then. Então, endif. Se for diferente, se a célula ativa for diferente de vork, vorçamento está vindo com o valor zerado. Nós não iniciamos a nossa variável aqui. Eu vou até colocar uma inicialização dela aqui. V, se for diferente, ok. vork igual a nada, ou zero. Se eu vier então aqui, se a célula ativa for diferente do orçamento, significa então que eu vou pegar aqui dentro o número do orçamento, que vai ser igual a ActiveCell.value. E o nome da empresa vai ser igual a ActiveCell.offset 0,8.value. Em seguida, nós vamos lá para a nossa planilha listas.
na coluna M e vou concatenar lá com a nossa última cell lista.row.value. Vai ser igual a vork. E lá na sheets listas.range n concatenado com a última cell lista.row.value vai ser igual a vempresa. Basicamente, o que nós estamos fazendo? Toda vez que ele encontrar um número diferente do orçamento que eu estou, né, do número de orçamento que eu carreguei aqui inicialmente, que é o 0, né, eu só inicializei a variável, ele vai transferir o número e vai guardar nessa variável o valor da célula atual. Quando ele entrar aqui nesse loop de novo, ele está com o primeiro valor aqui da nossa lista, certo? Quando ele descer para a segunda linha e ele perceber que esse valor aqui ele é igual, ele não vai fazer absolutamente nada. Ele vai pular simplesmente para coletar os números diferentes de pedidos ou de orçamentos, aqueles que não se repetem. Com isso, eu crio uma lista única de valores. Se nós analisarmos aqui o nosso código, nós vamos apagar, né, agora, depois de fazer tudo isso, nós vamos apagar a faixa de dados atual nomeada, que é a nossa lista orçamento. Essa lista orçamento é aquela que nós vamos definir das nossas planilhas, né, dessa nossa planilha listas. Eu vou criar uma lista aqui, eu quero criar uma lista dinâmica com o número dos orçamentos que estão ativos. Vou colocar aqui umas linhas para identificar. Prontinho. Active workbook ponto names underline orçamento, que é o nome que eu dei anteriormente, ponto delete. Em seguida, cria uma nova faixa, porque toda vez que eu fizer a mudança da minha lista, eu vou ter que atualizar essa minha lista nomeada, essa faixa nomeada. Set última cell igual a sheets listas ponto cells rows.count vírgula 13 ponto end xlap. Active workbook ponto names ponto add name dois pontos igual underline orçamento. Lembre-se que tem que ser igual o nome que você atribuiu anteriormente. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu chamei de orçamento. Refers to dois pontos igual worksheet listas ou sheets listas ponto range m2 até n concatenado com última cell ponto row. Vamos colocar isso aqui na linha de baixo para facilitar. Último cell ponto row. Legal. Com isso, eu apago a faixa de orçamentos anterior e crio uma nova. With frm imprimir.cmb orçamento. Agora sim, depois de fazer tudo isso, nós vamos carregar lá no nosso formulário de impressão. O comando raw source vai ser igual à nossa célula nomeada, nossas células nomeadas orçamento. E column widths, ou o tamanho das minhas colunas, serão 30 pt, ponto e vírgula, 200 pt. Vamos ver se deu certo? Se eu pressionar aqui um F3, olha só, vou apagar aqui essas colunas M e N. F3, imprimir orçamento. Opa, cadê? Falta aqui o comando, né, Alessandro? Eu vou voltar, Alt F11, menu, dois cliques no botão imprimir e ele vai carregar frm imprimir ponto show. Agora sim, form menu, formulário imprimir. Depurar. Ele está dizendo aqui que houve um erro, que o vork ele é igual à célula. Ah, ok. Deu um probleminha aqui no meu código. Vou fechar, vou sair. Deixa eu colocar em ordem isso aqui. Ctrl X, Ctrl V. Algum comando aqui que eu apliquei errado e ele acabou já mudando os meus dados. Vou salvar. Prontinho.
F3, imprimir. Ah, ele está fazendo alguma besteira aqui na parte de cima, Alessandro. Vocês perceberam que ele está classificando os dados de forma incorreta? Vamos rever o nosso código. Vou subir. Primeiro passo, eu venho para a planilha listas. Vamos debugar? Eu acho que é mais fácil nós acompanharmos fazendo esse processo de debugação. Debug, né? Você vai ter também vários problemas assim enquanto você estiver programando. Para facilitar, eu vou interromper o código. Vou remover esta linha. Legal. E agora sim nós vamos debugar o código. F8, F8. Selecionei a planilha de listas, apaguei a coluna M e a coluna N. Legal. Agora vou selecionar a planilha de orçamento salvos. Vou definir a minha última linha. Legal. Em seguida, vou apagar qualquer classificação anterior e vou pedir para que ele adicione aqui como chave a célula 2. XLS, eu acho que é esse, um desses parâmetros da classificação, XLS, XL, sort aqui. Agora sim, sorte somente os valores. Se eu der um F8 aqui, você vai ver que ele vai agora dar certo. Ele vai orientar da linha A2 e vai aplicar de forma incorreta. Última linha aqui está errada. O que eu fiz de errado? Vamos voltar, olha só. Vou voltar aqui para cima. Última linha. Se eu buscar aqui na janela de verificação imediata, última linha, ponto, address. Está errado? Última. Ultilinha. É igual a célula A7. Então, eu estou dizendo aqui que ele vai formatar a última linha, ponto row. Acho que é isso que eu esqueci. Que vai ser até a linha I7. I7, agora eu vou interromper. Vou apagar. Vou apagar para facilitar. F3, imprimir. Agora sim, F8, F8, F8. Última linha, ponto row. Agora sim está certinho. Eu tinha feito aqui, esqueci do parâmetro ponto row. Agora, eu seleciono a célula A1, defino as minhas duas últimas células, posiciono o cursor na célula A2 e pergunto, faça enquanto a linha atual for menor do que a última linha. Menor ou igual. Redefino a minha última célula da lista, da planilha listas, e pergunto, a célula ativa é diferente do orçamento? É. Então, ele vai armazenar esse número de orçamento, vai armazenar o nome da empresa, que está aqui 8 colunas para o lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coluna I, e ele vai salvar lá na nossa planilha listas os valores VORC e VEmpresa. E assim ele continua linha a linha, sem executar o código, porque agora a célula atual é igual ao VORC, e quando ele chegar no final, ele vai interromper o código. Vou apagar o nome atual, na verdade esse nome já não existe, eu apaguei na execução anterior. Vou definir um novo nome, e agora sim, vamos configurar os nossos formulários. Se clicarmos no formulário, você vai ver então que eu tenho aqui o nome 1, e não apareceu o nosso nome do cliente. Por quê, Alessandro? Se nós encerrarmos o código e entrarmos nesse combo, você vai ver que a propriedade column bound, column count são 2. Está definida como o número errado. Se executarmos o formulário agora e pedirmos para que ele depurar, limpar todos os códigos, ao abrir aqui, nós vamos enxergar o número do orçamento e o nome do cliente. Quando você clicar, você vai ver que o número do orçamento aparece aqui. Não tem problema, porque agora nós vamos configurar esse combo na próxima aula para que ele preencha os dados do cliente e as informações do nosso pedido. Essa aula serviu para que pudéssemos configurar apenas a nossa caixa. Deixa eu limpar aqui essa borda. Sem bordas. Legal, vou salvar. Essa aula serviu para que pudéssemos configurar a abertura do formulário imprimir e alimentar o combo com o número dos orçamentos. Na próxima aula, nós vamos fazer
exatamente a programação desta caixa de seleção. Quando você selecionar um orçamento, nós vamos executar o método change e a partir desse método change nós vamos criar, alimentar os demais campos do nosso formulário. Essa aula até que não foi tão longa, 25 minutos. Na próxima aula prometo que será mais curta, porque nós já estamos chegando nos 2 últimos códigos e terminando esse nosso módulo. Um abraço, até a nossa próxima aula.